Nós não somos merecedores, somos falhos diante da presença do Senhor, mas Ele tem nos sustentado nesta noite. O fato de nós estarmos aqui na casa dEle já é motivo de nós glorificarmos a Ele e nos alegrarmos. Em segundo lugar, eu quero aqui parabenizar todas as mamães que aqui estão, que foi incumbida essa tarefa tão maravilhosa que o Senhor dispensou a cada uma de vocês, de gerar filhos e poder admoestá-los na presença do Senhor. Que as mais ricas bênçãos alcance a sua vida nesta noite, que o Senhor te dê sabedoria cada dia mais e que você possa continuar firme e constante, porque eles são herança do Senhor. Feliz Dia das Mães a todas vocês, amém? Meus irmãos, sem perder tempo, as horas já se passam. Nós fizemos uma leitura hoje em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 28. Mas antes eu gostaria que você dissesse comigo o tema dessa noite, que diz assim: servindo em amor. No 3, 1, 2, 3. Servindo em amor. Nós estamos este mês com o tema de mês da missão de servir. E servir, ele requer muitas atitudes da nossa parte. E para servir, nós precisamos servir em amor. E como hoje é um dia de homenagem às mães, nós, direcionados pelo Espírito Santo, colocamos esse tema. Em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 28, diz assim: e por isso eu o entregarei também ao Senhor, ou eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi ali pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Essa passagem é uma passagem muito conhecida a respeito de Ana. Todos conhecem essa passagem. Passagem essa que é muito falada em trabalho de mulheres. Quando nós nos encontramos no trabalho onde tem um movimento feminino, tem algumas irmãs que estão palestrando a respeito dessa passagem. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês rapidamente, e eu vou pegar desde o verso 1. Do verso 1 eu vou transcorrer rapidamente, vou fazer um resumo aqui. No verso 1 nós temos aqui a leitura de um homem chamado Eucana. Fala comigo, Eucana. E esse homem, ele era um homem que habitava na região montanhosa de Efraim. No versículo 2 nós vamos ver que ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Diga comigo, Ana e Penina. Aqui nós damos conta, então, eu estava fazendo essa leitura e o comentarista ele coloca alguma coisa que eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha me atentado. Se fala que ele tinha duas mulheres, Ana e Penina, com certeza aqui nós damos conta que ele já estava afetado naquele tempo pela corrupção dos dias, porque afinal de contas a Bíblia está dizendo que ele tinha duas esposas. E isso traz consequências quando nós saímos da direção de Deus, quando nós tomamos decisões por nós mesmos, quando nós agimos segundo a nossa própria consciência ou segundo o nosso coração. Nós temos que ter a convicção de que as nossas decisões, as nossas escolhas trarão frutos, e esses frutos somente eu e você vamos desfrutar. Se nós agirmos erradamente,
E naquela época, a mulher que não gerava filhos, ela era separada, ela era desprezada pela sociedade. No verso 3, nós vamos ler que Eucana, ele subia todos os anos para oferecer sacrifícios ao Senhor em Siló. No verso 4 diz que quando ele oferecia sacrifícios, Eucana, ele tinha o costume de dar porções para Penina e para os seus filhos e para as suas filhas. Mas no verso 5 vai dizer assim que, porém, para Ana, ele sempre dava uma porção dupla, uma porção dobrada, porque ele tinha um grande amor por ela. No verso 6, Penina vai começar ali, a gente vai ver a descrição, não vai dar tempo da gente ler, que começa Penina a irritar excessivamente a Ana, falando para ela que ela não gerava filhos, que ela era estéril, que ela não poderia agradar ao seu marido, porque ela não tinha condições de dar filhos. No verso 7, a cada ano que então Eucana subia à casa do Senhor, Penina provocava Ana e ela chorava muito e ela não se alimentava. E aí interessante que para chegar em Siló, essa grande família, Eucana, Penina, os filhos, as filhas, também Ana, eles tinham que atravessar mais de 30 quilômetros na região montanhosa. A viagem levava mais ou menos de 1 a 2 dias a pé, e eles atravessavam essa região montanhosa. 3 vezes por ano, todo israelita do sexo masculino tinha por obrigação de se apresentar diante do Senhor no santuário central. Eu vou ler isso novamente. 3 vezes por ano, todo israelita do sexo masculino tinha por obrigação, diga comigo, obrigação, de se apresentar diante do Senhor. A festa aqui indicada, que eles iam se apresentar, é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. O que era isso? Comemorava o cuidado amoroso de Deus durante a peregrinação no deserto. E também era um momento de eles se alegrarem pelas bênçãos de Deus sobre mais um ano de colheita que eles recebiam. Então eles tinham esse momento que eles faziam isso. E aí, o que eu quero destacar, eu estou correndo aqui porque as horas já se avançam, mas o que eu quero destacar? No momento em que todos estavam nessas ocasiões em felicidade, festejando, há um contraste. Ana estava com seu coração entristecido, Ana estava carregando uma angústia. No momento em que todos estavam festejando, você tem a posição de Ana, uma mulher frustrada, carregando dentro de si uma dor muito grande pelo fato de não gerar filhos. E eu trago aqui uma reflexão para você nesta noite. Quantas vezes nós estamos em algum lugar, quantas vezes nós estamos numa multidão de pessoas, mas dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, tem algo que ainda não foi corrigido, tem algo que ainda você não teve uma resposta, tem algo que ainda você não alcançou. Você está no meio da multidão, mas você se sente sozinho. Você está no seu trabalho, você está à noite. No verso 9, Ana se levanta após ter comido lá no momento que ela ofereceu o sacrifício em Siló. E o sacerdote Eli, ele estava sentado junto a um pilar do templo. No verso 10, Ana vai começar com uma amargura da alma e ela começa a orar. Só que ela só movia os lábios, ela não falava palavras. Então, esse daqui eu entendo que é o tipo de oração que o Senhor, Ele ouve. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede com gemidos inexprimíveis que muitas vezes nós não conseguimos falar. Sabe aquela oração que você se ajoelha, que você tem tantas coisas para pedir ao Senhor, mas a dor na sua alma é tão grande que você não consegue falar, você começa só somente a chorar, ou você começa somente a balbuciar algumas palavras e quem está do seu lado não está ouvindo, olha para você e fala, não está orando, mas o Espírito Santo está pegando as suas orações e está levando ao Pai, Ele está interpretando os gemidos da sua alma. Neste momento aqui, Ana estava nessa posição, ela estava ali orando ao Senhor em silêncio, e ele olha para ela e fala assim, mas como pode você estar bêbada a uma hora dessa? Aqui nós lemos isso. Ele
Senhor e chorou abundantemente. E ela começa a dizer assim no verso 11: se olhares para a aflição e a humilhação da sua serva. Meus irmãos, veja que ela não está arrogante, veja que ela tem consciência da sua posição naquele momento. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque nós pedimos mal. Mas pedir mal não é pedir mal para alguém, é porque nós não especificamos para Deus aquilo que nós necessitamos, é que nós não pedimos corretamente aquilo que nós estamos precisando. E aqui ela vai: se olhares para a aflição ou a humilhação da tua serva. Ela se coloca como uma posição de humildade, e ela diz ainda: e se te lembrares de mim, e se não esqueceres das tuas servas, mas deres um filho homem. Veja bem, ela pediu um filho homem. Eu acabei de dizer que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, porque nós falamos nas nossas orações e não especificamos aquilo que necessitamos. Nós precisamos detalhar a nossa oração. Eu não sei o que você tem pedido para a sua vida, eu não sei se você tem pedido algo na questão financeira, algo na questão familiar, na questão espiritual. O que eu quero dizer nesta noite para você é que você precisa levar no altar a oração específica, direcionada, pedindo para Deus, porque Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, mas Ele quer ouvir dos teus lábios aquilo que você precisa. O Pai, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, mas Ele está dizendo nesta noite: fala para mim, filho, o que você precisa, fala para mim, filha, o que você precisa, porque eu tenho todo o poder para conceder, segundo a minha vontade, aquilo que o seu coração está pedindo. Aleluia! E aí ela vai e pede para Deus, ela ora ao Senhor, e ela pede um filho homem, e ela faz uma promessa, faz um voto. Olha só, ela pediu e ela falou assim: e eu o dedicarei todos os dias ao Senhor. E ela fala assim: não passará navalha nem sobre tua cabeça e nem sobre sua barba. Ela estava consagrando aquilo que ela tinha pedido a Deus, consagrando e se dedicando, e dedicar ele como um nazireu. O que é nazireu? Separado, alguém consagrado. E ela estava ali perseverando em oração. Ana não desistiu, por mais que as pessoas estavam apontando, no caso dela era Penina, que estava falando que ela era estéril, que ela não podia gerar filhos. Ela nunca desistiu. Eu não sei se você tem desistido dos objetivos da sua vida, daquilo que Deus prometeu. Eu quero dizer para você que as promessas do Senhor não se perdem. Pode passar um ano, pode passar 2 anos, 3 anos, 10 anos, não importa o tempo, ela há de se cumprir. O que você não pode é deixar de perseverar, porque quando você deixa de perseverar, você perde a bênção que estava tão próxima. Eu não sei a que ponto você está da tua bênção, mas eu quero dizer para você nesta noite: persevere em oração. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para os críticos, não olhe para aqueles que te apontam, mas olhe somente para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus. Ele tem bênçãos sem medidas, mas Ele está olhando para a sua vida e está vendo se você é perseverante. Perseverar é seguir até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesta noite, o que precisa para mim e para você é perseverança. Como está na sua vida? Será que você tem desistido? Será que você tem olhado os obstáculos da sua vida? Será que você tem olhado as atitudes erradas que você tomou e você diz: eu não tenho mais como, eu não consigo mais caminhar, eu não tenho mais força, parece que se esvaiu de dentro de mim. Ah, meu querido, eu quero dizer para você que no Senhor as coisas são renovadas, as nossas forças são renovadas. A palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, eles avançarão e eles estarão perseverantes. A palavra nesta noite para nós é: persevere em oração. Se Ana estivesse, ou ela tivesse dado ouvido, como eu disse, para as críticas de Penina estava dentro da própria casa. Muitas vezes é dentro da
nós. E eu não digo só casa familiar, eu digo a casa igreja, porque nós somos uma família. Mas nesta noite eu quero te dizer que o Pai Consolador, o Espírito Santo está aqui. O Pai e o Consolador, o Espírito Santo estão aqui. Se você tão somente inclinar a sua cabeça neste momento e levar ao Pai a sua necessidade, será que você tem falhado com aquilo que Ele entregou para você? Será que você tem falhado com a sua fidelidade com Ele? O que será que tem causado essa risura, essa separação entre você e Ele? Ele está dizendo nesta noite: o que eu preciso de você, meu filho, não é seu dom, não é você mostrar que você sabe cantar ou que você sabe tocar, é a sua perseverança, é a sua fidelidade na minha casa. É isso que o Pai está requerendo de nós. Ana perseverou em oração, e ela perseverando em oração, Eli olhou para ela e disse para ela: você está embriagada. Sabe o que eu vejo aqui? Duas situações. Eli pensar que ela estava bêbada mostra que era uma atitude normal naquela época. E a segunda coisa, a espiritualidade e o discernimento daquele sacerdote não era como deveria ser. Porque se ele estivesse realmente com o espírito de discernimento, ele ia ver o estado piedoso de Ana. Jamais ele ia contestar a atitude dela ou falar para ela que ela estava bêbada. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor? Quantas vezes nós temos nos esforçado? Quantas vezes você está ali no seu departamento? Quantas vezes você está ali no teu trabalho? Ou então você está aqui no banco, você não tem ocupação nenhuma, mas você senta aqui, você abre o seu coração, você rasga o seu coração na presença do Senhor. No culto você adora Ele. Alguém olha para você e fala assim: você tá crente não? É dentro da própria casa que muitas vezes nós nos decepcionamos. Mas isso é mistério que aconteça. A palavra de Deus nos diz que tem o joio e tem o trigo, e não cabe a nós querer separar. Somente o Pai naquele dia, somente o Senhor há de fazer isso. O que eu quero dizer para você: dê o seu melhor glória, dê o seu melhor aleluia, levante suas mãos e adora. Não olhe para o lado, não olhe para o outro lado. Se você foi chamado para você servir na porta, sirva como a melhor pessoa que atende ali na porta. Se o Senhor te chamou como músico, seja o melhor naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Se o Senhor te chamou na intercessão, ore em todo tempo, constantemente, perseverante. O Senhor te chamou para servir na cozinha, faça a melhor comida ali, porque aquilo que você estiver fazendo não ficará em vão. O Senhor tem para cada um de nós, segundo as nossas obras, a retribuição do nosso trabalho. E não é que nós estamos fazendo porque nós queremos retribuição, porque tudo que fizermos será pouco perante o que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Ana foi perseverante, ela não desistiu, servindo em amor apontada, servindo em amor caluniada, servindo em amor desprezada, apontada, com o coração rasgado, mas ela estava perseverante na oração. E a boa notícia: o Senhor atendeu. Eli pensar que Ana estava bêbada, irmãos, meu Deus, o sacerdote. Se nós formos ver a casa de Eli, como que era com Hofni e Finéias, né? A situação que estava. Por isso que ele olhou e ele viu aquele momento, ele falou: ela está bêbada. Mas ela faz um voto ao Senhor, que é o verso 28 que nós lemos no início. Depois que ela faz esse voto, o Senhor atende a sua oração. E Ana gera Samuel, todos sabem da história. E eu quero pular já para o verso 24, que não vai dar tempo mais. Verso 24 de capítulo 1 de 1 Samuel. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros. Ela levou consigo Samuel ao tabernáculo. 3 bezerros era para o sacrifício, e um efa de farinha. Efa de farinha era para uma oferta de ação de graças. Um efa de
farinha equivale a cerca de 22 litros, e uma vasilha de vinho para uma oferta de libação. E o levou para a casa do Senhor em Siló, onde o tabernáculo estava localizado. O menino era ainda pequeno. Quando ela vai para a casa do Senhor, para ela entregar aquilo que ela fez voto ao Senhor, ela não foi de mão vazia. A minha pergunta é: como você tem vindo para a casa do Senhor? Como eu tenho vindo? Eu tenho me preparado em casa? Eu tenho preparado a oferta que eu vou entregar no altar? Ah, mas a oferta é para o pastor. Ah, o dízimo é para o pastor. Não, irmãos, olha aqui o que está falando a palavra de Deus. Ela levou 3 bezerros para o sacrifício, um éfa de farinha que equivale a 22 litros como ação de graças, e ela levou também uma vasilha de vinho para uma oferta de libação. Você acha que o Senhor não atende o coração de uma pessoa que está com o coração contrito, que está com o coração aberto? Porque quando nós dizimamos na casa do Senhor, quando nós ofertamos, nós estamos usufruindo a luz, nós usufruímos as cadeiras, o ar-condicionado, a ceia que nós tomamos ontem. Tudo que é colocado aqui de material descartável é utilizado e ele é pago com as ofertas e os dízimos da igreja. Agora, se o meu coração está fechado para abençoar a obra do Senhor, como eu posso pedir ao Senhor algo? Não era nem isso que eu ia falar, irmãos. Como eu posso pedir algo ao Senhor? Nós somos ingratos muitas vezes. Eu estou falando isso porque eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes eu deixei, meu coração se fechou, e eu achava que eu era a boa, porque eu trabalhava, tinha um bom salário, e eu chegava na igreja, eu queria comandar aquilo que Deus me deu. E nós não damos o dízimo, nós devolvemos aquilo que o Senhor deu para nós. Aleluia! Nós devolvemos, porque Ele nos dá saúde todos os dias para nós trabalharmos. Ele nos dá uma casa, Ele nos dá uma família. Quantas famílias se perderam no Rio Grande do Sul? Quantos bebês boiando nas águas? Você tem como você sair daqui neste momento, montar no seu carro, ou na sua moto, ou no Uber, seja lá como for, você sabe que tem uma casa te esperando. Quem dispensou isso para você? Foi o Senhor. É Ele quem dispensa as bênçãos. A palavra de Deus nos diz que Ele está sentado sobre o globo terrestre. Ele contempla tudo e todos. Os moradores são como gafanhotos para Ele. Ele manda chuva sobre bons e maus. A base do seu trono é justiça e fidelidade para com Ele. Nós batemos no peito e falamos: eu sou cristão. Mas nós nem saudamos o irmão do lado quando entramos na casa de Deus. Nós batemos no peito muitas vezes e falamos: eu faço isso ou aquilo, mas pisa alguém no seu pé para você ver se você não vai querer se vingar. E o Senhor está olhando e falando: desperta, igreja, eu estou voltando. Viste o Rio Grande do Sul? O pastor falou aqui. A nossa oração perseverante como Ana, enquanto quando nós estamos degladiando dentro da casa de Deus, o inimigo está lá fora rindo, almas estão caminhando para o inferno. O poder da unidade da igreja que faz a diferença. Não é a igreja mais bonita, não é o templo mais moderno, é um povo zeloso e de boas obras, temente a Deus. Que eu posso olhar e falar assim: ó, conta comigo, e você vai dizer: conta comigo também. É isso que o Senhor está requerendo de nós: perseverança na oração, fidelidade na sua casa, boas obras e unidade, porque nós somos um em Cristo, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só amor, e Ele é o Pai de todos, e Ele é o Pai de todos. E Ana perseverou em oração. Graças a Deus. E sabe o que acontece? Quando eu li isso daqui, eu falei: peraí, havendo desmamado, quanto tempo será que era para desmamar uma criança naquela época? Eu fui pesquisar. E aí, no
comentarista ele fala que era aproximadamente 3 anos. Então a mãe, ela não deixava de amamentar o seu filho, ela não ia trabalhar enquanto ela não desmamasse, de 3 a 4 anos. Quando Ana leva Samuel ao templo, ele tinha aproximadamente de 4 a 5 anos, já tinha sido desmamado. Porque em Eclesiastes 3:1 diz assim que há um tempo determinado para todas as coisas. E aqui que eu quero chamar sua atenção. Para desmamar naquela época era cerca de 3 a 4 anos. Hoje, o ano de 2024, líderes do departamento infantil, psicólogos, pastores e tantas pessoas que têm se levantado como uma voz, ecoando para a igreja se despertar. Sabe o que eles estão falando? Que é para os pais trazerem. Com quantos anos eu falei que desmama a criança? Quantos anos, irmãos? 3 a 4 anos. Hoje, esses líderes do departamento infantil, missionários, pastores, estão dizendo: a criança precisa ser evangelizada a partir dos 4 anos. Com quantos anos ela levou ele no templo? 4 a 5 anos. Ela desmamou de 3 a 4 anos. De 4 a 5 anos aproximadamente, ela levou ele para o templo. A minha pergunta é: você tem trazido seus filhos para a casa do Senhor? Todos os dias? Você tem trazido os seus filhos para a casa do Senhor? Não somente isso, eles têm visto a sua servidão lá na sua casa. 3 a 4 anos. E alguém escreve assim, segundo uma pesquisa, dos 4 aos 14 anos, 85% das crianças que ouvem o evangelho se convertem. Dos 15 aos 30 anos, somente 10%. E após os 30 anos, somente 4%. A palavra de Deus está nos chamando para que nós possamos dar um olhar diferente ainda mais para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, crianças e adolescentes na presença do Senhor. Coloca para mim, Chico, Atos 13:10, que eu estou indo para a conclusão. Atos 13:10, olha o que diz aí. Eu vou pegar só a partir da cheio de engano. Vamos ver comigo a partir do cheio de todo engano. 1, 2, 3. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Isso é o inimigo das nossas almas. Enquanto nós estamos aqui, neste local, nesse templo, enquanto os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul perderam tudo, os irmãos acham que o inimigo parou com as suas estratégias, com as suas ciladas, com as suas investidas contra as crianças e adolescentes. Ele está o tempo todo investindo nas crianças, investindo contra os adolescentes. Sabe por quê? Porque ele quer fazer com que essas crianças não cheguem ao evangelho. Você, mãe, é responsável pela evangelização do seu filho, não é o pastor, não é o departamento infantil, é você lá na tua casa. Deuteronômio 6 vai dizer: em todo tempo, assentado em volta da mesa, ensinando, instruindo, em todo tempo. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho, a gente já falou várias vezes, não é mostrando o caminho, é pegando na mão, é no caminho, é junto. Não é a obrigação do pastor, não é a obrigação da liderança do departamento infantil, é você como pai, como sacerdote, e você mãe. E isso vai ser requerido um dia, porque no Salmo 127, verso 3 diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é algo que você recebe de ordem. No caso, nós falando no mundo espiritual, no reino, é de ordem espiritual, quando você passa de geração para geração. Os filhos não são nossos. O mesmo Salmo vai dizer que eles são flechas, coloca para mim Salmo 127, fazendo um favor. Salmo 127, verso 3. Isso. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre dentre o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos nós criamos. A minha missão é a sua missão como mãe, como pai ou como responsável. Eles serão lançados no mundo. Você tem que plantar essa semente no coração deles, para que eles não
alguém preparado. Não é qualquer pessoa que vai pegar uma flecha e vai manusear, é alguém preparado, é que sabe fazer. Será que nós estamos fazendo isso com nossos filhos? Será que nós estamos tendo esse cuidado? Os pais precisam ficar mais atentos. Irmãos, é tempo de você saber com quem os seus filhos conversam na internet, no celular, o que eles têm feito. Porque o inimigo, ele tem cercado as nossas vidas. Ele quer fazer com que nós venhamos perder os nossos filhos dentro da nossa casa. As crianças estão sendo adultizadas precocemente. Meninas que querem vestir como mulheres adultas, meninas que querem fazer como mulheres adultas, e o inimigo está falando, faz isso mesmo. Sabe por quê? Porque se você vestir a sua filha ou o seu filho como criança que ele deve ser, é menos consumo. Mas a mídia se junta e ela começa a divulgar a moda, e a menina quer fazer e o menino quer vestir igual. Por quê? Porque se ele se lá no quarto, deixa que eu cuido dele, deixa que eu cuido dela. Os nossos filhos não foram criados e gerados como herança do Senhor para ser espetáculo na mídia, espetáculo no TikTok, espetáculo nas redes sociais. Eles são herança do Senhor. E o Senhor vai requerer de mim e de você um dia as vidas deles. Assim como a igreja, nós iremos responder pela casa do Senhor. E que o Senhor chegar hoje, o Senhor me cobrar hoje, eu vou dizer, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas nós estamos brincando, nós estamos, como eu disse, degladiando dentro da igreja. Não há lágrimas. Esses dias eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor está voltando, você quer acreditar ou não, Ele está às portas. Meu conselho para você é, se prepare, porque o Espírito do Senhor diz, vem. Se prepare, igreja. Passou alguma coisa, você fez algo que não agradou ao Senhor, o Senhor está dizendo, se prepara, coloca a sua vida no altar, repare as arestas, se lance na presença dEle. Fala, Pai, eu errei contra Ti, me aceita novamente. Não é tempo de nós olharmos para o lado, é tempo de nós nos posicionarmos, ensinarmos com amor, porque o Pai está tendo amor hoje com você. A palavra de Deus diz que o Pai corrige a quem Ele ama, servindo em amor. Você está ouvindo, seus ouvidos estão com amor nesta noite para a palavra? Você sabe se você fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo do Senhor? Quem sabe lá na tua casa, quem sabe aqui na igreja. É momento de nós nos consertarmos, é momento de você preparar o seu altar, é momento de você reparar aquilo que foi quebrado, é momento de você se lançar como Ana. Ore ao Senhor, se lance na presença dEle e diga, Senhor, eu estou aqui, me ajude, me perdoe pelas coisas que eu falei que entristeceu a Ti, Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele se entristece, Ele é o nosso amigo consolador, mas nós podemos feri-lo quando nós não damos ouvido à palavra, quando nós fechamos o nosso coração, nós rimos daquilo que o Senhor está ministrando. Nesta noite eu quero convidar você para se colocar em pé. Pastor Louvara querido, eu queria pedir para você, eu sei que é culto do Dia das Mães, irmãs, Dia das Mães é todo dia, mas você pode não ter outra oportunidade. Por isso eu quero pedir, coloque a mão no seu coração nesta noite. O Espírito Santo de Deus está na casa, e Ele está requerendo de nós que nós perseveremos em oração, que nós perseveremos na nossa vida espiritual reparada, em clamor, em oração, para que nós possamos estar preparados
Você pode começar a orar aí no seu lugar. Você pode começar neste momento, orar ao Senhor e pedir para Ele, para que Ele mostre para você se você tem feito alguma coisa que entristeceu Ele nesse dia, nessa noite, nessa semana. A palavra de Deus que diz que aquele que disser que não peca, já pecou. Todos nós estamos caminhando em um processo de santificação. Nós podemos ter falhado dentro da nossa casa com o nosso marido, com os nossos filhos. Nós podemos ter falhado dentro da igreja com um irmão. Este é o momento. A palavra de Deus, ela está sendo ministrada e apregoada todos os dias aqui nessa casa de oração. Mas eu quero dizer para você que Ele tem bálsamo também para a sua vida. Porque quem sabe você está com o coração ferido e angustiado, e você não sabe descrever na oração o que está acontecendo. Parece que você está frio, você não sente a presença de Deus. O salmista vai dizer assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, e não me lance para fora da tua presença. Ele requer um coração contrito nessa noite. Aleluia. Quero pedir para o pastor louvar. Sim, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Aleluia. Você vai fazer uma oração, você não precisa orar alto. Se você pode orar somente em pensamento, mas faça uma oração do fundo da tua alma nesse momento. O sol já cansado brilhar em um triste entardecer. Se você tem chorado por alguém da sua casa, da sua família, persevere como Ana. Persevere e não desista. Não é momento de você olhar para trás. Aleluia. Quando uma dor vai tocar, o meu sorriso está se apagando. Sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo, minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem meu sol já cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua em chegar, e a primeira estrela nascer.